É isso aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos acompanhando nessa manhã de sexta-feira. Mais um dia começando, dia 28 de junho de 2024, o último final de semana do sexto mês do ano. Graças a Deus por estarmos juntos, unidos e reunidos em mais um dia. Deus abençoe, queridos. Aqui no sul, o friozinho chegando. Amanhã, esse final de semana, teremos frio aqui em Itajaí, de 6 a 8 graus pela manhã. Na Serra vai dar negativo. Graças a Deus, nosso Deus, Ele controla o tempo. Tanto o tempo cronológico como o tempo, o clima, porque Ele é o Deus Criador dos céus e da terra. É o Deus Todo-Poderoso. E agradecemos a Ele, nós aqui do Sul, por esse tempo. Agradecemos pelo calor, agradecemos pelo frio, agradecemos pelo vento. Devemos agradecer isso em qualquer lugar do mundo. Bendito seja esse Deus. E agora, nesta manhã, eu quero trazer um texto para nós refletirmos, que fala sobre a cura da mulher do fluxo de sangue. Ontem à noite, nós falamos sobre a cura da filha de Jairo. E naquele período em que Jesus ouviu Jairo e saiu para curar sua filha de 12 anos, teve um milagre da cura da mulher do fluxo de sangue. Esse texto está aqui em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia consigo mesma: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disse-lhes os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais uma noite de descanso, obrigado por acordar com vida. Este dia, ó Pai, representa para mim, para nós, a tua misericórdia. É a oportunidade que o Senhor nos dá de sermos melhores do que fomos ontem e nos prepararmos para sermos melhores amanhã. Deus, colocamos em tuas mãos as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Esse texto, ele é tremendo. Ele fala da mulher do fluxo de sangue. Esse milagre que tanto representa para nós nesse dia. Tanto representa. A mulher do fluxo de sangue foi a pessoa que tocou na orla das vestes de Jesus. Ela pensou que poderia ser curada sem que Jesus o percebesse. A história da cura da mulher do fluxo de sangue está registrada nos 3 evangelhos. Em Mateus, no capítulo 9, versículo 20 e 22. Aqui em Marcos, capítulo 5, versículo 25 ao 34.
e no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 43 ao 48. É interessante notar que o milagre sobre a mulher do fluxo de sangue ocorreu quando Jesus estava indo realizar outro milagre. Isso nos ensina que Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus é tremendo. Ele estava a caminho da casa de Jairo, cuja sua filha então estava em estado terminal, quando essa mulher tocou as suas vestes. Quem era a mulher do fluxo de sangue? A Bíblia não registra o nome da mulher que tinha um fluxo de sangue. Tudo o que se sabe é que provavelmente ela era uma moradora da cidade de Cafarnaum. Antes de se encontrar com Jesus, ela já havia sofrido por 12 anos de uma hemorragia. Eu não sei qual é o seu tormento. Eu não sei qual é a sua luta. Mas está na hora de acabar. Chegue-se a Jesus. Não chegue-se a homens. Chegue-se a Jesus. Alguns estudiosos entendem que o fluxo de sangue daquela mulher era constante uma hemorragia. Já outros entendem que a hemorragia não era necessariamente constante, mas certamente frequente. Então, periodicamente, ela sofria com a perda excessiva de sangue. Mas seja como for, aquela hemorragia lhe deixava debilitava ela fisicamente. Além disso, o fluxo de sangue também a tornava impura, segundo a lei de Moisés, quando nós lemos o capítulo 15, versículo 19 de Levítico. Então, dessa forma, aquela mulher enfrentava uma série de privações religiosas e sociais. Ela jamais poderia, por exemplo, ir ao templo em Jerusalém. Tudo que ela tocava também era visto como imundo. E diante da lei levítica, a cama em que ela dormia e a cadeira que ela se sentava, as coisas que ela usava e as roupas que ela vestia eram todas imundas. Qualquer um que tocasse a mulher do fluxo de sangue era considerado imundo. A Bíblia também diz que a mulher do fluxo de sangue havia procurado ajuda de todas as formas. Ela gastou tudo o que tinha com os médicos de sua época, mas nenhum tratamento médico resolveu o seu problema. E sua saúde piorava a cada vez mais, isso ao longo de 12 anos. Então tudo isso indica a situação desesperadora daquela mulher. Nos últimos 12 anos ela havia vivido na solidão, acompanhada da vergonha. Como que ocorreu a cura da mulher? Jesus estava seguindo por um caminho em Cafarnaum, cercado por uma grande multidão. Jesus já havia curado muitas pessoas naquela região. Então era natural que as pessoas o acompanhassem ali. A multidão era tão grande que acabava dificultando até mesmo a sua caminhada. Eram muitos esbarrões e Jesus caminhava sendo apertado e com muita dificuldade. A mulher do fluxo de sangue viu em Jesus a oportunidade única de sua vida. Isso nos ensina para termos cuidado, para não perdermos as oportunidades que Deus nos dá. Oportunidades espirituais, sociais, oportunidades profissionais. São portas pequenas que se abrem, que lá dentro pode ter um grande tesouro. A mulher do fluxo de sangue viu Jesus. Ela creu que se ao menos tocasse em suas vestes, sua hemorragia cessaria, seria estancada, acabaria seu sofrimento. Então ela veio por detrás da multidão e tocou na sua orla, na orla das vestes de Jesus. E imediatamente, a Bíblia diz aqui em Marcos 5:29 que imediatamente
ela foi curada. Jesus não é homem para enrolar ninguém. Ele é o que é. Eu sou, disse Deus a Moisés, lá na sarça ardente. Eu sou. Jesus é. Mas a mulher do fluxo de sangue achou que poderia tocar em Jesus silenciosamente, ser curada e permanecer anônima. Por causa de sua condição, naturalmente, ela não desejava se expor publicamente. Tão logo que tocou na orla das vestes de Jesus, a mulher entendeu que havia sido curada. Talvez por um instante ela provavelmente concluiu que Jesus nunca haveria de percebê-la. No entanto, a mulher do fluxo de sangue estava enganada. Jesus sentiu que alguém havia lhe tocado de forma diferente. Isso nos ensina que se você quer algo extraordinário na sua vida, seja extraordinário. Saia da mesmice. Saia do seu conforto. O céu não vai até você assim, mas vai até o céu. E Jesus perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Marcos 5,30. Os discípulos acharam que a pergunta de Jesus não fazia sentido. Muitas pessoas estavam tocando no mestre naquela multidão, mas Jesus sabia que alguém lhe tocou, não apenas com as mãos, mas principalmente com a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, meu irmão. E a fé sem obras é morta. Ela tinha fé e ela tinha obras. Ela teve fé e ela teve obras. Aqui vale dizer que, como homem, Jesus de fato não sabia quem havia lhe tocado, mas como Deus, ele sabia que a resposta a um toque de fé, poder curador, havia saído dele. A natureza divina de Jesus testificou que o milagre havia ocorrido, porque saiu virtude dele. A confissão da mulher que tinha um fluxo de sangue foi algo tremendo. Então a mulher que havia sofrido um fluxo de sangue escutou a pergunta de Jesus e percebeu que ele a procurava no meio da multidão. Ela entendeu que não poderia se esconder, a sua fé oculta seria revelada. A Bíblia diz que naquele momento a mulher se aproximou de Jesus temendo e tremendo e lhe declarou toda a verdade. Então aqui é preciso entender que aquela era uma situação embaraçosa para aquela mulher. E de acordo com a cultura de sua época, era inapropriado que ela ficasse em evidência pública. Além disso, ela sabia que sua doença a tornava impura e ela não podia tocar em alguém. Então ela não sabia exatamente se Jesus iria repreendê-la por causa do que havia sido feito. Mas, mesmo assim, ela se prostrou diante de Jesus e lhe contou tudo. E provavelmente foi nessa hora que ela explicou o sofrimento que havia enfrentado por 12 anos. Mas ao invés de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa. Talvez fosse nos dias de hoje, ela poderia ser excluída, como algumas denominações o fazem. Quando alguém comete um grande delito, em vez de amparar, tratar, cuidar, aquele irmão, aquela ovelha, ela é excluída do rebanho. Mas aqui Jesus trata ela diferente, sabe? Em vez de repreendê-la, Jesus a confortou de forma amorosa e lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Jesus não tornou público nem o mal que ela tinha, porque ela já tinha, passou. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ela estava em Cristo Jesus, eis que tudo se fez novo. Ela agora teria uma novidade de vida, uma vida nova. E com essas palavras, Jesus não apenas garantiu que a saúde da mulher do fluxo de sangue havia sido restaurada, mas também restaurou sua vida social e religiosa. Agora aquela mulher poderia finalmente ir em paz. Com isso nós temos algumas lições
da história da mulher do fluxo de sangue para as nossas vidas. Então a história da mulher do fluxo de sangue certamente tem muito a nos ensinar. Em primeiro lugar, aprendemos que Jesus é a esperança para os desesperançados. Aquela mulher tinha esgotado todos os seus recursos e, humanamente falando, não havia mais nada que pudesse ser feito a seu favor. Ela estava presa numa solidão terrível. Ela não tinha paz, era refém da agonia. Aos olhos de todos, a mulher do fluxo de sangue era imunda e não havia esperança de que ela deixasse aquela posição amaldiçoada. Mas aos olhos de Jesus, a mulher desprezada que sofria com o fluxo de sangue era tão próxima quanto uma filha. Em segundo lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina sobre a supremacia da santidade de Cristo. Pela lógica humana, quando algo impuro tem contato com algo limpo, o impuro contamina o que é puro. Um copo de água poluída torna sujo todo o tanque de uma água potável. Assim, se uma pessoa considerada limpa tivesse contato com algo imundo, ela também seria considerada imunda. Mas com Jesus, tudo é diferente. Tudo é diferente com Jesus. Sua pureza é sem igual. Ele próprio é a fonte da genuína santidade. Quando a mulher do fluxo de sangue lhe tocou, ela não ficou impura, ao contrário, foi ela quem ficou pura. Foi a pureza de Jesus que invadiu ela, que mudou a vida dela. E por isso mesmo, somente Ele pode transformar pecadores impuros e imperfeitos em filhos santificados de Deus, dando-lhes vestes brancas como a neve, de acordo com Apocalipse capítulo 3, versículo 5, Apocalipse 7, 13 e 14. Em terceiro lugar, a história da mulher do fluxo de sangue nos ensina que a fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Lembre-se disso. A fé é um instrumento para a manifestação do poder de Deus. Através da fé, Cristo curou aquela mulher física e espiritualmente. Seu corpo e sua alma foram restaurados. Por isso ele disse: a tua fé te salvou. Mas isso não significa que essa fé era fruto da própria capacidade pessoal daquela mulher. Muito pelo contrário, o próprio Jesus era a causa dessa fé. Sem ele, a mulher do fluxo de sangue jamais teria possuído e exercitado tamanha fé. Qual é a causa da sua fé? A causa da sua fé tem sido Jesus ou tem sido outra coisa? Além disso, ao enfatizar a fé como um instrumento desse milagre, Jesus automaticamente tratou de acabar com qualquer tipo de superstição de que sua peça de roupa teria contribuído para a cura da mulher do fluxo de sangue. Definitivamente, quem cura e restaura é Jesus, em resposta à fé da pessoa, e não um tecido ou qualquer objeto supostamente místico ou sagrado, como alguns fazem em alguns cultos, simbolizando a peça da roupa de Jesus para a pessoa levar para casa para ser curada. Nada disso. É Jesus quem cura. Amém? É Jesus. A fé é o instrumento para a manifestação do poder de Deus. Amém, queridos? Quero mandar um abraço para o meu irmão Flávio. Meu irmão, meu vizinho, Deus abençoe grandemente, Flávio. Mando um abraço para todos aqueles que nos acompanham ali da região de Penápolis, São Paulo. Nos acompanham ali da Pernambuco, Natal. Pernambuco eu tenho minha irmã, minha família, né? Eu tenho ali Lindoval, meu amigo de infância. Deus abençoe grandemente. Ali em Natal eu tenho Ramilson e toda a sua família, os amigos nossos ali. Aqui em Santa Catarina, muita gente. Que Deus os abençoe grandemente, queridos. E tenhamos um final de semana alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus.
Deus os abençoe. Graça e paz. E para você que está